Galera, derrota. Ninguém tá satisfeito com a derrota. Esse é o primeiro ponto. Tá? Você quer análise pocket de Fluminense 1, Grêmio 2, na verdade o Grêmio 2, Fluminense 1, aqui no Couto Pereira. Ninguém tá satisfeito com a derrota. Ninguém tá satisfeito com essa possível eliminação. É o mesmo resultado, né? A mesma diferença de gols do que a gente tomou no jogo contra o Juventude. Né? Foi 3-2 lá, no caso do Grêmio aqui 2-1. Mas a gente viu um jogo bem melhor do que. Viu um jogo talvez até melhor do que algumas vitórias. Um jogaço. Grêmio e Fluminense foi um jogaço pelo Couto Pereira. Um jogo digno do que a gente esperava que fosse um confronto lá atrás, quando foi sorteado. E vamos lá, vamos analisar um pouquinho esse jogo sem, né, o Pedro Depp, né, que é um youtuber, eu acho que ele é jornalista também, que acompanha o Botafogo. Ele tem uma frase que ele brinca que é que existem opiniões que você pode ter até 24 horas depois do jogo. Você tá puto com a eliminação, você fala que esse cara tem que sumir do teu time. Ou você tá muito feliz, você tem que falar, não, esse cara tem que ter uma estátua no Fluminense e tal. Você tem opiniões ali que você pode ter até 24 horas depois do jogo. Depois que você botou a mão na consciência e falou, epa, peraí, acho que eu falei merda. 24 horas depois do jogo você não tem mais direito de ter essas opiniões malucas. Eu acho que um mérito, talvez, que eu tenha, enfim, é de tentar ou já ter essas opiniões logo após, um pouco após a partida. E ainda que no Couto Pereira não tem como a gente desvencilhar uma delas. O Fluminense jogou bem contra a equipe do Grêmio? Jogou. Foi um jogo, novamente, foi um jogo difícil, cara. Jogo difícil. Porque na Copa Libertadores está 0-0. Na Copa Libertadores não tem o Grêmio passando no último jogo, ou no penúltimo, né? E o Fluminense avançando como um dos melhores primeiros. Na Libertadores não tem o Grêmio 4 vitórias seguidas, né? Na arrancada, o Fluminense vem de derrota em classe. Não tem. Não tem o Grêmio eliminado na Copa do Brasil. Não, não tem. Na Copa Libertadores era esse jogo aqui, o jogo do Maracanã, e ponto. Nesse momento em que eu tô gravando, o Corinthians tá ganhando o Red Bull Bragantino fora de casa. Quem explica isso pela Sul-Americana? Porque a parada começa do zero. Então, esse é o primeiro ponto. A parada aqui começou do zero. Do zero. E essa é a maior dificuldade da gente entender, porque o Fluminense jogou bem. Tinha desfalque pra cacete. Como que você, sendo treinador de um time, você pede contratações no meio do ano, você pede um ponta, um jogador de lado. Porque os que tem você não tá confiando muito. Aí o que acontece? Esse cara entra, tem algumas boas atuações, e ele se lesiona na véspera do jogo que você julga como muito importante. Serna não jogou. Desmonta o que seriam os contra-ataques que o Mano de repente gostaria de ter. Não teve. Quem que ele precisa fazer? Botar o Keno? Vocês viram o Keno contra o Vasco? Não era o Keno uma opção. O que ele precisa fazer? Ele tem 2 pontas difíceis para marcar. O Pavon não faz um ano espetacular no Grêmio, né? Mas o Soteldo, apesar de também fazer um ano espetacular, é um jogador que com uma bola decide. Às vezes tem 3-4, igual no jogo de hoje. É difícil marcar o Soteldo. Se você se perde na concentração, você é driblado. Jogadoraço que é muito, né, tem as suas oscilações, por isso não tá num cenário melhor ainda no futebol brasileiro. Ou seja, vai de 3 volantes, deu certo contra o Inter lá atrás. Vai pegar um time, um jogo que o empate é até ok, então beleza. E foi Martinelli, André e Alexandre. 3 de Xerém. Na lateral esquerda, esquerdinha, não tem o Diogo Barbosa, não tem Marcelo? Xerém, 18 anos. Na centroavance, o Germán tá lesionado, o John Kennedy não quer nada com a vida. Xerém, 18 anos, Cauã Elias. 5 de Xerém no time. Eu nem tô forçando a barra botando o Thiago Silva, né? Seria forçar a barra, o cara já foi e já voltou. E por que eu tô falando desses 5 de Xerém? Que são 5. O André e o Martinelli subiram um pouquinho mais de tempo, o Alexander subiu há um ano e quase 2 anos agora, e o Cauã Elias e o esquerdinho tem 18 anos. Isso num jogo de Libertadores, gente, 8ª de final. Quando a gente fala aqui que o jogador experiente tem algumas vantagens e tá todo mundo puto porque o Diogo Barbosa jogou muito mal, e a gente fala, cara, tem que ter calma com o moleque, valorizar a base e colocar ele para jogar. Calma com o moleque também é olhar para jogos como esse. A esquerdinha vai bem no primeiro tempo. É o desafogo pela esquerda com o Alexander. O Fluminense estava bem em campo. Jogava até, de certa maneira, melhor do que o Grêmio. Quando tinha posse de bola, conseguia ter chance. O Mano chegou a falar na coletiva, cara, a gente treinou horas e horas e horas e horas a jogada ensaiada da falta. O John Arias chuta, a bola bate no goleiro, vai em cima da linha, o zagueiro salva. E aí? Foi executado. O treinamento veio para dentro de campo. O gol não saiu.
No primeiro tempo, a marcação encaixou a maior parte do tempo. Com 30 e pouquinhos minutos do primeiro tempo, ficou nítido que o Fluminense deu a bola pro Grêmio e cansou. Falou, opa, marcar um pouquinho mais em cima, joga... Não, vou dar a bola pro Grêmio e só saio na boa. A boa não aconteceu, que era só o Cauã Elias, e o Cauã Elias não é centroavante de reter bola no ataque. Ele é centroavante, ele não é centroavante de dominar de costas, proteger, dar corpo e dar o passo para quem vem correndo de trás. Não é esse o Cauã Elias. O Cauã Elias é o de dominar, girar e partir no mano a mano, atacar de frente pro gol. Não funcionou. O Grêmio começou a pressionar. E aí no final do primeiro tempo, o esquerdinha que novamente fazia um bom primeiro tempo, ele comete o maior erro para mim dele. O maior erro para mim dele no jogo não afetou num gol. Assim como a melhor jogada do Fluminense no jogo não deu num gol. Porque o futebol é isso, meu amigo. Lembra a brincadeira que a gente fazia? 1-0, isso aqui não é basquete? Exato, isso aqui não é basquete. O maior erro do esquerdinha no jogo veio uma bola aqui na esquerda, aos 45, 44 do segundo tempo. O John Arias domina, o esquerdinha olha um espaço na esquerda e vai. Correndo. O John Arias não dá o passe. Deveria ter dado, o erro do John Arias também. Só que por que o esquerdinha não era para ter avançado? O Grêmio estava pronto para contra-atacar e gera o contra-ataque com o Soteldo que o Samuel Xavier vai salvar dentro da pequena área. No momento em que isso acontece, a nossa cabine aqui, não sei se dá para ver o campo aqui direito ou sem retorno aqui, mas o Thiago Silva dá um maior esporro que eu já vi o Thiago Silva dando desde que ele voltou. Em cima do esquerdinha. Porque não era para avançar. É a precipitação do garoto de 18 anos. Ele volta pro segundo tempo e a gente falou, cara, acertou 2 jogadas de cara. Bom ter acertado. Isso ajuda muito ter acertado 2 jogadas de cara. Por que ajuda muito? Porque não sentiu, a cabeça, beleza, voltou bem. Cara, num lance bizarro, porque eu vi umas 3 ou 4 vezes aqui no primeiro tempo, os cruzamentos vindo e o esquerdinha marcando assim, ó, braço pra trás, estilo segurança, pra bola não bater no braço dele. Aí o maluco tá com o pé em cima da linha da área, o braço mais pra dentro, e sempre lembrando, né, não é igual ao basquete, né? Mais uma coisa que não é igual ao basquete. Não vale onde teu pé tá, vale onde teu braço tá, onde teu parte do corpo tá. Então, se você tá fora da área, mas o braço tá pra dentro da área, vale onde teu braço tá. E ele tá com o braço aberto, pô, Cristo Redentor. Sai o pênalti, o Reinaldo é absurdo batendo pênalti, jogou no ângulo e empatou o jogo, que eu acabei não falando do gol do Fluminense, né? O gol do Fluminense nasce das mexidas que o Mano fez. O Mano fez uma mexida no primeiro tempo, eu fui emendando no esquerdinho, acabei pulando isso. O Mano faz uma mexida no primeiro tempo porque o Martinelli sente a cabeça. Choque e tal, precisa sair. E ele muda completamente o roteiro do jogo, botando o Keno na ponta. O Alexander estava bem soltinho pela ponta esquerda, e ele decide falar, cara, se eu tô com esse espaço todo pra jogar e eu posso ser um cara da posição, eu vou botar o Keno lá. Só qual que é o problema? Ele bota o Keno na ponta, puxa o Alexander pra direita, o Alexander morre no jogo. O Alexander não vai bem pelo lado direito. Ainda continua rendendo, mas não vai bem pelo lado direito. No segundo tempo, o Fluminense abre o placar, com o Lima fazendo gol depois das mexidas. O Lima também entra, ele dá uma consertada no time. O Bernal também já tinha entrado. Um passe espetacular do Ganso, o Fluminense faz 1-0. Uma boa jogada de calma, de cabeça, de tranquilidade com o Lima que merece ser valorizado. Aí, quando sai esse lance e sai o empate, qual que era o maior medo? Será que o esquerdinha vai sentir? Ele não sentiu a outra. Será que vai sentir agora? E os 4 minutos, 3 minutos seguintes são aterrorizantes. Porque ele é driblado, vai indo de primeira pra cima do Soteldo. O Soteldo consegue um cruzamento pra área, a jogada acaba não dando em nada. A gente começa a falar na transmissão, falando, cara, o Mano precisa tirar o esquerdinha. E não é porque ele fez o pênalti, é porque o Soteldo, o Renato Gaúcho, que tinha o Soteldo na esquerda e por lá tava o Pavão, inverteu. Meteu o Soteldo pra direita. O esquerdinha ia sofrer todas. Qualquer bola que batesse do lado direito, e o Grêmio começa a focar por aquele lado, abre já o Vila Sante por lá, começa a ir pra lá, ia detonar o moleque. E o Mano percebe isso, precisa fazer a mudança que já tinha tido que parar o jogo 2 vezes por causa de lesões. Ia tirar o Cauã Elias pra botar o John Kennedy, que prendia melhor a bola, 1-1 e tal. E tem que botar o Guga também, porque a mexida era do esquerdinha. Ia botar o Guga pra marcar daquele lado, um cara que tem um pouco mais de experiência, ia fazer uma falta, ia travar uma jogada. Naquele momento o Fluminense precisava de alguém que tivesse psicológico, não de alguém que fosse bom. O esquerdinha é bom, esse pouco de psicológico. Vem em 2, 3 no terceiro lance, o esquerdinha sai precipitado pra cima do Soteldo e quase dá um bandão, acho que ele tomou amarelo no lance. Precipitação, o cara não tem confiança que vai desarmar o outro cara, o que ele faz? Já chega e faz a falta antes da jogada começar. Nessa falta o Reinaldo bate bem e aí vem a falha do Fábio. Vamos lá, tá? Eu vou dar 3 fatos sobre o gol sofrido pelo Fluminense, o segundo gol do Reinaldo. Primeiro fato. São fatos. Contra fatos não há argumentos.
Primeiro fato, o Reinaldo bateu bem a falta. Ele bateu bem. Segundo fato, essa bola é a pior pro goleiro. Sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? O goleiro tá posicionado no primeiro pau, porque se alguém desviar de cabeça, ele pega. Se ninguém desviar de cabeça, ele tem que ter um tempo de reação para poder buscar a bola no outro canto. Se ele se posicionar no segundo pau e alguém cabecear, ele não pega de jeito nenhum. Então, essa bola é aterrorizante para os goleiros. Quando vem a segunda parte, e acho que o moço aqui vai precisar da garrafinha de água, né? Não, obrigado. Quando vem o terceiro ato ali do problema, e aí é onde entra o que é a culpa do Fábio. Para defender uma falta dessa, o goleiro tem que ser ótimo. Goleiros bons, médios e ruins tomam gols. Tem que ser ótimo. O Fábio é ótimo, é um goleiraço. Mas ele precisa ter um tempo de reação que um cara de 43 anos não tem. Tá aí o erro do Fábio. Não tem solução. Não tem solução. 43 anos. Mas o reserva era o Felipe Alves, é o reserva do ano. É o Vitor Eudes, é o Gustavo Ramalho. São goleiros que a gente não tem a menor confiança para esse ano. Não é que você contratar goleiros, precisa. Mas precipitado no meio do ano não vai achar. Não vai achar. Mas precisa achar para 2025. É isso. O Fábio já salvou tanto. E ele, não é porque ele é ruim, é porque ele não tem o tempo de reação para chegar numa bola dela. O 2-1 tem a expulsão depois, o Fluminense chega a criar uma chance ou outra, mas é aquele negócio de fase também, né? O John Kennedy se coloca bem, vem a boa jogada e a letra dele não entra. A letra dele passa direto. Tem chute do Lima de fora da área para a defesa do Marquezinho. Enfim, o Fluminense tentou. Isso não dá para não dizer. Mas tentou, acho que pensando no confronto como 180 minutos. Essa análise não é para ser vista menos de 24 horas, eu vou lançar antes, né? Mas dependendo do tempo que vocês tiverem aí, de 10 horas, 50, não é para ser vista ainda no sangue do jogo. Essa análise ela é para ser vista com um pouquinho mais de tranquilidade. O Fluminense tem plenas condições de virar esse confronto contra o Grêmio. Assim como o Grêmio teve hoje plenas condições de ganhar esse jogo. É um confronto extremamente difícil contra uma equipe muito mais forte até do que a gente pegou ano passado com o Argentino Júnior. E a gente lembra como foi na dificuldade no Maracanã. O torcedor precisa comparecer, precisa acreditar que apesar dos resultados recentes, o futebol que a gente viu aqui no Couto Pereira, no geral, foi um bom futebol do Fluminense. Precisa parar de lesionar, né? Precisa parar de lesionar. Enfim. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Galera, agora aqui foi pro grito total. Tamo junto. Valeu.